32 semanas de gestação, estamos entrando no 8º mês. Se você estiver gravidinha junto comigo, quem sabe você também esteja passando por alguns temores, por alguns medos na gestação, assim como eu. Eu queria compartilhar com você algo que eu espero te ajudar em nome de Jesus. Mas até lá, vamos conversar um pouco sobre o desenvolvimento desse bebê, como é que tá? Ele tá mais ou menos do tamanho de uma abóbora amarela. O peso do bebê tá mais ou menos entre 1,8 quilogramas até 2 quilos alguns bebês, então varia bastante. O comprimento dele tá mais ou menos 40 centímetros da cabeça até o calcanhar e da cabeça até o bumbum, mais ou menos 29,3 centímetros. Nós, como mamães, ali o nosso corpo, né, nós estamos apresentando já em alguns momentos prisão de ventre. Tem algumas mães até que começam a despontar hemorroidas. Eu não tive, graças a Deus, muito sofrida, difícil. Por causa dessa prisão de ventre, o metabolismo vai ficando mais lento e a gente acaba tendo mais dificuldade de fazer a digestão dos alimentos. Então o bolo alimentar fica ali no intestino grosso por mais tempo, isso vai endurecendo, vai ficando mais grosso na hora de fazer as fezes, e aí é quando você precisa fazer aquela força para sair e rompe os vasos sanguíneos, é quando dá as hemorroidas, é horrível isso. Então a melhor coisa a fazer nesse caso é comer comidas com muita fibra, dá-lhe mamão, dá-lhe aveia, porque você vai precisar, biga, porque não é fácil a gente estar com o nosso furico ali doído. No final da gestação acontecem muitas coisas, e mesmo você comendo bem pode acontecer a questão das hemorroidas. Mas no meu caso, está vindo os formigamentos na perna. Se eu comer alguma coisa muito salgada, é certo que eu vou ficar bem inchada, então eu evito bastante. Inclusive, eu nem tenho tido vontade de comer, por exemplo, Cheetos, batata frita. Eu olho assim, nem tenho tido vontade, sabe? Para não dizer, nossa, eu tô sofrendo porque tô sendo privada de comer na gestação. Não tenho sentido vontade, graças a Deus. Mas eu entendo o sofrimento de algumas mamães, porque ou ela come ou ela incha. Então a gente tem que ter essa guerra aí, né, de amor, já começa ali na maternidade, na nossa renúncia nos alimentos por causa da criança. Aqui em casa, deixa eu dizer pra vocês o que aconteceu nas 32 semanas. Começou uma reviravolta aqui por casa. Vou mostrar aqui pra vocês que nas 32 semanas eu fiz uma ultrassom. O médico deu pra gente uma iscazinha de como ele tava, né, na 4D. Então, assim, a gente só é mesmo ali, a máquina é reprodutora, né, amigas? Fazer o quê? Se você tá no mesmo time que eu, comenta aí, meu filho parece que o papai mesmo. Nas 32 semanas, a gente partiu para arrumar o cantinho das crianças. E como um ato de amor, né, pelos filhos que já nasceram, porque assim, aquele que vai nascer, ele ainda não sabe de nada, mas quem já nasceu sabe que é importante, que está sendo cuidado, né? Então, eu fiz esse espaço aqui em casa, chamado de brinquedoteca e espaço integrado de leitura, para que os irmãos pudessem ter conexão. Gente, me desculpe o barulho, que a gente está em construção, em obras aqui em casa, né? E aí eu preciso desse tempo, enfim, me perdoem o barulho, por favor, fiquem aí no vídeo. Então, a gente fez essa brinquedoteca para eles, para quando o bebê nascer e ele realmente só ficar mamando direto, a gente ter algum lugarzinho para amamentar, um lugarzinho para brincar, um lugarzinho para ler, para ensinar eles. Então esse momento eu acho que vai ser bem legal, esse espaço específico que a gente já aprovou, as crianças já estão brincando bastante nele, inclusive bagunçando muito, mas é a vida, né? O preço a se pagar por ter 3 filhos, né, Biga? Então tá tudo bem. Se você chegou até aqui, quero te dizer que o 8º mês é um mês de incertezas, é um mês onde realmente a ansiedade ali ela vai bater com tudo. E eu não falo ansiedade de transtorno, né, de ansiedade, mas sim aquela ansiedade da gestação, daquele receio. Se você ainda não tem quarto, não tem enxoval, vai te bater um desespero, sim. E se por acaso você estiver nesse momento, eu quero te dizer que eu te entendo, eu passei por isso também nas 32 semanas, principalmente na gestação do meu filho, Liam, porque a gente estava em vias de comprar, de vir para cá, para essa casa que vocês estão vendo. Esse espaço aqui é um sonho meu, né, que nós realizamos quando o neném estava com 36 semanas. Inclusive, quando a gente terminou de construir a casa e subiu para casa, limpamos tudo, pensamos assim, agora vamos fazer um enxoval com 36 semanas. O bebê nasce, o Liam nasce. Deus sabe de tudo. Eu entendo você, eu entendo o seu medo e eu gostaria de orar com você, se você aceitar essa oração, tá bom? Digita um amém aí para eu saber que você está aqui. E eu creio, sabe, antes de fazer esse vídeo, eu orei e pedi a Deus pela misericórdia que Ele me ajudasse, me auxiliasse nas palavras certas, para que você, quando chegar até aqui, não sei quantas pessoas vão ver, se pelo menos uma gestante ver até aqui, já terei cumprido minha missão. Então feche seus olhos onde você estiver e nós vamos orar ao Senhor, para Ele tirar da gente o medo, o desespero, o engano, a ilusão, que Ele nos coloque, nos centralize na vontade dEle, para que a gente não se perca no meio da ansiedade, amém? A Bíblia fala que você precisa entregar para Ele toda a ansiedade. Vamos lá. Espírito Santo de Deus, amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos
E estamos aqui, Senhor Jesus, te apresentando nossa gestação, te apresentando nossos filhos, Senhor. Eu te apresento, Pai, cada gestante que chegou até aqui, no período em que elas estiverem, seja no primeiro, segundo ou terceiro trimestre. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, que aquela gestante que estiver com medo, que estiver, ó Deus, com receio, referente ao quarto, referente ao seu enxoval, referente ao futuro do seu filho, aonde morar, o berço, coisas materiais. Espírito Santo de Deus, tu és o Pai. Tu és o nosso Pai, aquele que não nos deixa faltar. E se o Senhor, ó Pai, deu esse bebê para essa mãe que está me assistindo, o Senhor sabe exatamente o plano do início ao final da vida dessa criança. Então mostra para essa mãe o quanto o Senhor é amoroso, o quanto o Senhor é cuidadoso, que até através de um vídeo aqui no YouTube, que ela talvez com medo, pensando em conseguir um enxoval mais barato, mas caiu nesse vídeo. Espírito Santo de Deus, eu te peço, ilumina essa mãe, tira dela os temores, acalenta seu coração, mostra para ela, se por acaso for uma mãe solo, se por acaso for uma mãe que tem um esposo, mas mesmo assim teme. Espírito Santo de Deus, tu és o Pai do órfão, o Pai do necessitado, tu és o nosso Pai, aquele a quem a gente clama, Abba Pai, aquele que é o nosso advogado, que sabe cada situação que eu não conheço. Aleluia, Jesus, eu te peço, Pai, toca nessa gestante, que o seu parto seja tranquilo, que o seu parto seja, Deus, leve, que os médicos no dia que forem operar, seja cirurgia, seja, Senhor Jesus, o parto natural, como for esse parto, a via, não importa a via de parto, importa, Senhor, é a tua presença nesse dia. Da mesma forma que eu peço para a minha gestação, eu peço para a vida dessa gestante que está me ouvindo, que está me assistindo. Espírito Santo de Deus, tu que nos encaminha, Senhor, que nos ajudou a chegar até aqui, nos ajuda nessa reta final da gestação, nesse 8º mês, Pai. São 32 semanas, ainda faltam 8 para algumas, ainda faltam, quem sabe, poucas semanas para outras, mas o Senhor é o Pai, o Senhor é aquele que sabe o dia que nós vamos dar à luz, o Senhor é o Deus que conhece todos os fios do nosso cabelo. Então eu te peço, nós te clamamos e queremos entregar como um ato de fé, você que está aí, entregue ao Senhor, diga: Senhor, está aqui meu filho, está aqui minha filha, tá aqui a Maria, tá aqui o João, o José, o Heitor. Eu não sei o nome que você deu pro seu filho, mas é um nome profético. Eu tenho certeza que você pensa bem, que você quer o bem dessa criança, e o melhor que você pode fazer é entregá-la nas mãos do Senhor, daquele que provê, daquele que não vai faltar, se você por acaso faltar. Em nome de Jesus, diga amém, digite amém, para eu saber que você chegou até aqui. Às 32 semanas, vem esses temores, eu fiquei com medo, com desespero, comecei a lutar com minhas próprias mãos, mas quando eu percebi que eu estava assim agoniada e não estava com crise de ansiedade, como eu falei para vocês, o Senhor já me curou disso, e eu creio fielmente nisso, mas eu senti esse desespero e foi inerente à gestação, e eu orei ao Senhor e veio essa vontade de orar por você também e com você. Então estou fazendo isso, e que em nome de Jesus você receba cada palavra, e que na semana 33 você esteja bem melhor do que nessa semana. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.